Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E hoje vamos tratar um tema muito importante da palavra profética, polêmico e que precisa sempre ser abordado e com várias interpretações. Nós vamos trazer entendimentos desde antigamente, aí de mais de 2000 anos, assim também como entendimentos mais recentes sobre o tema. O que impede o anticristo de ser revelado ao mundo? E, consequentemente, a marca da besta. Ainda aqui, nós vamos falar especificamente daquilo que impede o anticristo. O texto base está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler versículos 3, 4, 6 e 8, pela tradução do Almeida Corrigida Fiel. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua tinta. O ser humano sempre tentou adivinhar o cumprimento das profecias bíblicas. A volta de Jesus é um dos mais clássicos erros que se cometeu. Em 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a Terra, o milênio, começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335 e erraram feio. Em 1533, o anabatista Melchior Hoffman previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumido pelo fogo. Errou feio, mas essa sementinha ela foi pega, mas foi usada lá na frente. Em 1914, né, as Testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo, desde a sua fundação em 1870, e desenvolveram a doutrina de 144 mil Testemunhos de Jeová sendo salvo, o restante fica aqui na terra. Os seguidores pregam que o juízo final chegará em breve, desde então. Então, a situação aí não precisa ser muito estudante da Bíblia para ver que erraram feio, né? 28 de outubro de 1992, o pastor Lee Jang-rin, da Igreja Tami, da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para aquela data, 28 de outubro de 92. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno, mas 4 pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores e, infelizmente, vocês viram que erraram feio. A previsão de 23 de abril de 1843, o fazendeiro norte-americano William Miller pregava que o mundo acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele pregava e publicava o bastante para conseguir milhares de seguidores, que chegaram à conclusão que a data definitiva seria o último 23 de abril de 1834. E erraram feio, quando a data do fim do mundo chegou e Jesus não retornou, e erraram feio. Atualmente, estão tentando descobrir o que será a marca da besta e a data que virá o anticristo. Chip, nanotecnologia, robô, vacina, inteligência artificial, e tem os que defendem que a marca da besta será o domingo. Por que todos erram nessas tentativas de acertar sobre as profecias bíblicas? No livro do profeta Daniel, capítulo 9, 1 e 3, capítulo 9, versículos 1 ao 3, está escrito: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. 25 de setembro de 605 a.C., Nabucodonosor é coroado rei. E em 2 Reis 24, 1, 24 e 2 Crônicas 36, 5, 7, Israel é levado cativo quando Nabucodonosor avançou contra Joaquim.
E infelizmente, aí começa o período em que o Israel vai perder o seu idioma. O hebraico será um idioma morto e vai se voltar apenas em 1880 do nosso tempo. Foi nessa invasão que o profeta Daniel e os amigos Ananias, Azarias e Misael foram levados cativos para a Babilônia. Somente no ano 538 a.C., Daniel já era um homem idoso. Tendo estado no cativeiro da Babilônia por 67 anos, é que Deus dá a ele a revelação de que o tempo do cativeiro seriam 70 anos, conforme Jeremias 25. O apóstolo Paulo fala sobre a revelação dos gentios como parte da igreja. Ele lendo aqui Efésios capítulo 3, versículos 2 ao 6. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então a resposta, porque cada profecia tem o seu tempo certo para Deus revelar ao mundo. Se homens santos como o profeta Daniel e o apóstolo Paulo levaram tempo para entender, imaginem nós, eu digo aqui no caso, santos são todos os santificados pelo sangue de Cristo, os do Antigo como do Novo Testamento, que é a parte da igreja, né? São os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Mas aqui eles estavam inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Escritura, né? Daniel, o seu livro, e o apóstolo Paulo, 13 epístolas. A profecia sobre a marca da besta é necessário atentar para o mais importante detalhe da palavra de Deus, escrito lá no livro do Apocalipse. Vou ler dos versículos 1, 11, 15, 16, 17 e 18, que diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. No versículo 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Primeiro, tem que ser revelado ao mundo o anticristo, a besta que emerge do mar das nações. E eu falo sobre o anticristo, nós temos aí um segundo vídeo que já lançamos recentemente. Segundo, falso profeta também tem que ser revelado ao mundo, que é a besta que emerge da terra. E ele diz, e lhe foi dado, é quando for dada a permissão de Deus. Enfim, o falso profeta vai implantar a marca da besta no mundo, e muitas nações irão aceitá-la. A marca da besta está relacionada diretamente à pessoa do anticristo, pois é número de homem, diz o versículo 18. Assim, dizer que a marca da besta é chip, vacina, nanotecnologia, o domingo, inteligência artificial, é um chute e está fora da palavra de Deus, da mesma forma que as datas que tentaram acertar o dia da volta de Cristo ou o arrebatamento da igreja é raro, porque toda profecia só é revelada no tempo certo e determinado por Deus para se conhecer. O domingo. Em 7 de março de 321, o imperador romano Constantino proclamou como dia de descanso o Dies Dominica, ou Dia do Senhor, o domingo. O Apocalipse foi escrito mais ou menos 220 anos antes disso, ano 96 do nosso tempo, correto? Então assim, quando se tenta fazer o domingo como a marca da besta, se de fato fosse a marca da besta, o domingo não teria nada de marca da besta, porque o imperador Constantino não existe mais. E mais, ele quando determina isso, foi 220 anos depois, mais ou menos, né? Depois de escrito o livro do Apocalipse. Além do mais, a igreja não teria entendido a mensagem do apóstolo João, pois quem era imperador na época do Apocalipse era Domiciano,
E a igreja primitiva não guardava um dia especial como o sábado dos judeus, embora se reunisse no primeiro dia da semana, conforme você vai ver o escrito em Atos, capítulo 20, versículo 7, que é o livro histórico bíblico do Novo Testamento, contando a história da igreja, 1 Coríntios 16, 2, no escrito do apóstolo Paulo. A marca da besta vai estar diretamente ligada ao anticristo no tempo em que ele for vivo. O versículo 18 do capítulo 13 do Apocalipse foi bem claro. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Porque toda profecia só é revelada no tempo certo determinado por Deus, para se conhecer. A frase "e lhe foi dado" é quando for dada a permissão de Deus. Enfim, o falso profeta vai implantar a marca da besta no mundo. Até lá, tudo que for dito que será a marca da besta, ou que é a marca da besta, não passa de especulações e de interpretações humanas e, como sempre, estão todas erradas. Ainda não é tempo de Deus para sabermos o que de fato será a marca da besta. Ainda não chegou o momento, porque ainda não chegou o tempo profético conhecido como "e lhe foi dado". Por que razão profética? É preciso que primeiro se cumpra 2 Tessalonicenses 2 e seja removido o que impede o anticristo de ser revelado ao mundo. Para ser implantada a marca da besta, primeiro o anticristo precisa ser revelado ao mundo naturalmente, na ordem natural das coisas. Só que até o presente momento existe algo que está detendo, impedindo a sua revelação no mundo. A palavra apostasia, ela não foi traduzida, ela foi transliterada, é uma palavra grega e que os dicionários como James Strong e Lyle Scott dão 4 significados importantes. Eu farei um vídeo falando especificamente sobre isso. A rebelião, a deserção militar, né? Que é o único que se conhece, que significa apostatar da fé, sair fora, né? Então, deserção, partida, distinção e distância. O afastado, ginomai. Ginomai tem 3 traduções específicas. Primeiro, ser removido da história. Segundo, ser tirado fora do caminho. Terceiro, desaparecer ou aparecer em público. Então o versículo 6 diz: "E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado." A Revista Atualizada traduz: "E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria." A Bíblia Interlinear, o Novo Testamento Interlinear, traduz: "E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria." A King James Fiel traduz: "E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo." E a BTX, a Bíblia Textual, traduz: "E agora sabeis o que o detém, a fim de que seja revelado no seu tempo, no seu próprio tempo." A palavra aqui, tempo, é tradução da palavra grega kairos, que tem 3 significados fundamentais e importantes. Primeiro, o momento certo. Segundo, o tempo certo. Terceiro, o tempo determinado por Deus. A 2 Tessalonicenses 2,7, nós lemos assim, então, na Revista e Atualizada. Ao ver da Revista e Atualizada. "Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém." Então a gente fazendo a comparação das 2 traduções, a Corrigida Fiel e a Revista Atualizada. Aqui uma muda, coloca a palavra injustiça, a outra iniquidade, para a mesma palavra. Na maneira de ver aí, todas estão corretas. E eles colocam então, no versículo 6, detém, e no versículo 7, retém. Todas são tradução do mesmo verbo grego kateko, correto? Sempre o tradutor não quis repetir a palavra, que tem aí 4 significados importantes. Primeiro, kateko como detém ou retém. Deter é fazer parar, manter amarrado. Segundo, reter é impedir de sair, é não deixar ir, é não permitir. Terceiro, é segurar, é não deixar que alguém faça algo impedindo-o. E quarto, na condição passiva, detido, amarrado, ficar preso por um poder sobrenatural. Versículos 6 e 7. "E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado." O que, no versículo 6, no original grego está no neutro e impessoal,
indicando ser uma coisa, uma força, uma instituição. Isto é, está dizendo que não é uma pessoa. Correto? No versículo 7 diz: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio lhe seja tirado. A um que, ou aquele, como traduz a um que traduz a corrigida fiel. Aquele traduz a Almeida Revista Atualizada. No original grego ele está no masculino e pessoal, indicando que é uma pessoa. Então aí é que surge o problema. O apóstolo Paulo ensina que o impedidor, aquele que está detendo, retendo, impedindo a revelação do anticristo ao mundo, ele pode ser tratado como uma coisa, um poder, força ou instituição, e também como uma pessoa, ao mesmo tempo. É uma coisa, uma força, um poder, uma instituição e como uma pessoa. Já foram apresentadas muitas tentativas de solução para o enigma do que detém o anticristo, para a identificação da coisa ou pessoa a que o apóstolo Paulo se refere tanto em termos impessoais como pessoais. Os estudantes da Bíblia apresentaram ao longo do tempo. Eu separei aqui 9. Em outra vez eu separei menos, achei que poderíamos colocar outras alternativas, especialmente algumas que são visões mais modernas, né? Então nós vamos trabalhar com todas elas. O que tem se sugerido? Primeiro, o tempo profético. Segundo, o Império Romano. Terceiro, o governo humano. Quarto, o poder do mal e Satanás. Quinto, Israel. Sexto, o arcanjo Miguel. Sétimo, o Espírito Santo. Oitavo, a proclamação do Evangelho e Paulo. 9, a Igreja de Jesus Cristo. Então, vamos colocar isto. Vou abordar o que apresentaram cada um, para deixar você dar a sua opinião, fazer a sua escolha, correto? A gente sempre gosta de fazer assim. A gente traz o ensino, deixo a minha opinião. Você pode concordar ou discordar, como muita gente discorda. Todo mundo é livre. Mas eu dou as informações necessárias para que você possa fazer a sua conclusão. E claro que eu sempre deixo a minha opinião, aquilo que eu creio. O texto de 2 Tessalonicenses 2, ele impõe 5 exigências para se determinar o que detém o anticristo. Então a gente precisa seguir a regra do que a Bíblia está dizendo. Então nós vamos na Bíblia. Existem 5 exigências que esse texto impõe. E ele deve ser avaliado para a gente chegar a uma conclusão. Primeira exigência. Os Tessalonicenses conheciam, no verso 5, diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia? Traduz a corrigida fiel. A atualizada traduz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Então, a primeira exigência é que tem que ser algo que os Tessalonicenses já sabiam o que era, eles conheciam. Segunda exigência, deve ter poder acima das forças do mal. No versículo 6, sempre estou procurando fazer essas comparações, né? Ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, a corrigida fiel, que é a base do que eu tenho usado nesse vídeo. A Almeida Revista Atualizada traduz: e agora sabeis o que o detém. Então deve ter uma força acima, um poder acima das forças do mal. Terceiro, tem que estar atuando há mais de 2000 anos. A segunda Tessalonicenses foi escrita no ano 51 depois de Cristo. Nós estamos em 2024, então o que quer que seja tem que estar aí. A terceira exigência. Quarta exigência, não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta, o anticristo. Diz: até que do meio seja tirado. Traduz a Almeida Corrigida Fiel. Então ele não vai estar aqui. A Almeida Revista Atualizada traduz: somente que seja afastado aquele que agora o detém. A gente sempre usa várias traduções, como em outras oportunidades, nós vamos ver, eu sempre uso, às vezes as duas. A Revista Atualizada, por ser muito popular no Brasil, a Corrigida Fiel, por ser muito mais fiel, literalmente, aos textos da Palavra do Senhor, mas outras traduções, como a King James Fiel, que também é fiel. A gente dá oportunidade de ver o pensamento na Bíblia Textual, que também é uma versão nova, recente, que trabalha bastante com textos modernos. Então a gente procura colocar aqui para vocês, mas sempre a base está no original, correto? Então a quarta não estará aqui quando vier destruir a besta, o anticristo, até que do meio seja tirado, traduz a fiel, e somente que seja afastado aquele que agora o tem atualizado. E a quinta é chamado de ele, seja tirado, ainda que seja aí um pronome oculto, correto? Um pronome oculto aqui na língua portuguesa. A atualizada traduz assim:
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele, pessoa do sexo masculino, que não se tem um nome aí, né? Que não é citado o nome, que não se cita nome. E agora o detém. Então ele está dizendo aí, seja afastado aquele que agora o detém. A Fiel traduz, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio ele, né? Aí seja tirado. Ele aí é um sujeito oculto, correto? O sujeito está oculto, seja tirado. Então tá aí o sujeito oculto. Então é importante a gente colocar isso, o sujeito oculto. Aquele como ele, seja tirado, afastado. Então vamos então estar analisando todas as 9 opiniões, ponto de vista, conclusões que cada um chega. O primeiro tempo profético, que é um entendimento recente. Aqueles que defendem essa interpretação se baseiam primeiramente na definição de tempo, como eu já dei explicação. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. A palavra kairos, que tem aqueles 3 significados importantíssimos. Primeiro, o momento certo. Segundo, o tempo certo. Tempo definido, oportuno, fixo. Terceiro, o tempo determinado por Deus. Explicam que o relógio do tempo profético está parado desde a semana 62, predita pelo profeta Daniel, capítulos 9, versículo 24 e 26, aguardando as últimas 7 semanas se completarem, que é a grande tribulação. Quando Deus fizer o seu relógio do tempo profético retornar, descongelar, como eles usam o termo, aí nós retornaremos nas últimas 7 semanas de anos que faltam. Aí dar-se-á início à grande tribulação e o surgimento do anticristo. Eles descartam que seja a igreja, pois nessa visão a igreja passará por toda a grande tribulação. É o tempo profético que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. É o tempo que Deus fizer o relógio profético voltar, defendem eles. Então o anticristo só começará o seu governo quando Deus fizer com que o seu relógio profético descongele e volte ao curso normal. Então teremos as últimas semanas da profecia de Daniel, conforme eles entendem. Explicam, esse tempo não é contado, pegou o inimigo de surpresa, e ele sabe que quando o relógio de Deus voltar ao andamento normal, serão as últimas semanas da sua atuação, conforme está no livro do Apocalipse 12, versículos 12. Parte F que diz, sabendo que pouco tempo lhe resta, citam esse texto. Ensinam que Paulo explica o livro de Daniel aos Tessalonicenses. Inclusive, colocam que Daniel viu o que o detinha, né? Explicam que Paulo, ensinam que Paulo explica o livro de Daniel aos Tessalonicenses. Para eles, quando Jesus morre na cruz e grita, está consumado, João 19:30, há uma divisão tremenda no mundo espiritual e material. E naquele momento, Deus paralisa o tempo profético. O relógio de Deus foi congelado ali e está parado há 2000 anos, desde a segunda semana da profecia de Daniel, né, ou da semana 62, né? A 72ª, 60ª na verdade. Analisando esta interpretação, o tempo profético não está parado. Israel foi destruída no ano 70 depois de Cristo e em 1948 cumpriu a profecia de Isaías. O tempo profético, o relógio de Deus, preenche, pode ser tratado como uma coisa, no versículo 6, o que o detém. Isso ele preenche. Mas não pode ser tratado como uma pessoa, no versículo 7, aquele que o detém, correto? Então, ele preenche um quesito, mas não o outro. Ele não cumpre a parte da profecia de 2 Tessalonicenses 2,7, porque não pode ser retirado ou removido do meio do mundo. Então, também não cumpre. E se está congelado desde a morte de Cristo, 33 depois de Cristo, do nosso tempo, né? Não cumpre a exigência do texto de estar atuando no tempo de 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses foi escrito, 2 Tessalonicenses foi escrito no ano 51, 18 anos depois, até os nossos dias. E o apóstolo Paulo não cita nenhuma parte do livro de Daniel em suas 13 epístolas, também temos aí. Então, assim, é complicado de se assimilar essa opinião, correto? É uma interpretação interessante, tem verdades dentro dela, correto? Mas ela não preenche os requisitos proféticos exigidos em 2 Tessalonicenses. No caso, os 5, tem que preencher os 5, 4 só não dá, correto? Então ela é muito interessante, ela tem verdades aí, coisas muito interessantes, mas ela não preenche
as 5 exigências. Segundo, o Império Romano. Ele não existe mais. O Império Romano destruiu Jerusalém no ano 70 e perseguiu a igreja, matando milhares de cristãos por séculos. Mas foi destruído em 4 de setembro de 476 d.C. pelos povos bárbaros, Daniel 2, 41, 44. O Império Romano nunca teve mais poder do que as forças do mal, então esse ponto de vista é muito fraco e não preenche nenhum das 5 exigências. Terceiro, o governo humano. Apocalipse 18, 13 é citado. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 19, 19. E vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Os governos humanos das nações serão fundamentais para o governo único do anticristo, pois formarão a nova ordem mundial. O governo humano nunca terá mais poder do que as forças do mal, então também essa opinião, esse ponto de vista, essa interpretação também não prosperou. Quarto, o poder do mal e Satanás. Essa interpretação se apoia ao fato de que na literatura grega, a expressão do versículo 6 servia para descrever a possessão demoníaca. Nesse caso, a figura aludida prepararia o caminho para o homem da perversidade, o anticristo, mas ela é muito fraca e não preenche as 5 exigências proféticas de 2 Tessalonicenses 2. Então, também é outra bem fraca. Israel. Essa interpretação é muito fraca. Está sendo citada por questões de darmos oportunidade para se conhecer, né? Também, pois Israel foi destruída 19 anos depois, em 70 depois de Cristo, e restaurada em 1878. Em 1878, anos depois, quando se cumpriu a profecia do profeta Isaías, 66, 8, 9, né? Em 14 de maio de 1948, correto? Então também ela não preenche as 5 exigências. Sexto, o arcanjo Miguel. Embora não seja amplamente aceita, essa interpretação ou proposta, ela tem forte apoio nas alusões ao arcanjo Miguel, no capítulo 10, versículos 12 e 13, até porque Miguel é um dos anjos, né, da hierarquia angélica, que vem a proteção de Israel. O arcanjo Miguel é defensor de Israel, ele resiste aos principados, conforme Daniel 10, versículos 13, do 20 ao 21, e assim protege o povo de Deus. Os que defendem essa proposta interpretam como uma referência do apóstolo Paulo ao que o detém sendo removido, afastado, lá em 2 Tessalonicenses 2,7. Provavelmente se originou de Daniel 12:1, quando nós lemos assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E entende que Miguel e a sua força de resistência serão removidos, desencadeando um período de aflição sem igual ao povo de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Nas tradições rabínicas e na Septuaginta, Daniel 12:1, é citado, dito que Miguel fingir não ver quando o anticristo arma suas tendas na Judéia, Daniel 11:45, um pouco antes da grande tribulação começar, Daniel 12:2. Analisando essa interpretação, o arcanjo Miguel não está na terra para ser retirado daqui, conforme Apocalipse 12:7, em que nós lemos na Corrigida Fiel: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. A King James Fiel: e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e lutou o dragão e seus anjos. Miguel está no céu, quando expulsará para a terra Satanás e seus anjos no meio da grande tribulação, Apocalipse 12, 3, 9, na verdade do 3 ao 12. Inclusive, no momento do arrebatamento da igreja, lá estará o arcanjo, porque a Bíblia só menciona um arcanjo, revelado ao próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele não fala de um arcanjo, mas diz do arcanjo, tá? Então é singular aí e exclusivo.
Aprendemos sobre a hierarquia angélica em Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Arcanjo, a palavra grega arcângelos, vem de arco, principado, o primeiro lugar, ser o chefe, ser o grande, o líder, governar, mais angelos, que significa anjo, mensageiro. Literalmente, arcanjo significa o primeiro lugar entre os anjos. Arcanjo era um termo para anjos do grau mais elevado, literalmente o primeiro lugar dos anjos. Então, na tradição judaica, eles acreditavam que existiam 5 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Metatron. A Bíblia Sagrada nos ensina que somente um arcanjo, que é Miguel, e Gabriel é apresentado como um anjo mensageiro. Então, Miguel é o top da hierarquia angélica e vai ser o responsável por mandar, né, o maior, é o mais forte dos anjos do Senhor. O arcanjo Miguel é hoje o anjo de autoridade e poder mais elevado descrito na Escritura Sagrada. Satanás, sendo um querubim, não tem mais autoridade e nem mais poder que o arcanjo Miguel, e por isso, quando for cumprir Apocalipse 12, ele e os principados, os anjos deles que estão lá no céu, ainda têm acesso, né, nessas regiões, vão ser expulsos de lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E foi-lhe precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9, na Corrigida Fiel. Miguel, em grego, né, vem do grego Mikahal, que significa Micael, ou Micaal, em hebraico, é um nome interrogativo e significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. Diz-se que na tradição judaica, que quando Satanás veio convidar o Miguel para seguir na rebelião, através do Belial, né, que é dito que ele é dito como uma espécie de secretário dele, que foi convencendo todo mundo a segui-lo, ele diz: quem é como Deus? Né? E daí está o significado do seu nome. Apenas para curiosidade, conhecimento de vocês, porque isso não é bíblico, é apenas citação da tradição. O arcanjo Miguel está nos céus e não na terra, e assim não preenche as 5 exigências de 2 Tessalonicenses capítulo 2, correto? Porque ele poderia ser perfeitamente alguém para fazer isso daí, ele teria esse poder para fazer isso, mas não preenche as 5 exigências. 7. O Espírito Santo. Também tem sido colocado o Espírito Santo. O que é o problema? O Espírito Santo vai continuar na terra. Haverá 2 profetas, lá em Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. A profecia é um dom do Espírito Santo, conforme nós aprendemos em 1 Coríntios 12, versículos 9 a 10, diz: e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Então, haverá salvação também na grande tribulação. Então, além de dom, haverá salvação. Apocalipse 7, do 9 ao 14, nós temos: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, dom da profecia vai ter aqui, e haverá salvação. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo. Jesus explica muito bem isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 11. Ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai continuar na terra durante a grande tribulação. Isto é, ele não será removido daqui. Não poderá ser definido como o que o detém, como uma força, coisa, porque ele é Deus. Então, ele já também não preenche isso. Esta interpretação também não atende às 5 exigências de 2 Tessalonicenses 2. O Espírito Santo jamais poderá ser retirado da terra.
se pensa em salvação, né? Especialmente nesse período. Ponto de vista, oitava interpretação, a proclamação do Evangelho de Paulo. Essa interpretação, além de também não atender às 5 exigências de 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7, é muito fraca. O Evangelho não pode ser removido, pois ainda está sendo pregado na terra durante a grande tribulação, conforme Apocalipse 14:6. E haverá muita salvação nesse período de povos, línguas e nações, conforme o texto que nós lemos em Apocalipse 7 agora, 9 a 17. A obra dos 144 mil judeus, Apocalipse 7, 4, 8. O apóstolo Paulo foi decapitado no ano 67 depois de Cristo, 16 anos depois de escrever 2 Tessalonicenses. Portanto, ela não atende também às 5 exigências. E a última, que é justamente a que eu creio, porque é a única de tudo aquilo que nós já vimos até agora, que preenche, e entre todas as outras, porque as outras são muito fracas, então a gente nem dá para comentar muito. Essas são aquelas que perduraram durante muitos anos e estão até hoje aí, sendo citadas pelos comentaristas bíblicos, né, e pregadores. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Somente a igreja de Jesus preenche as 5 exigências no contexto de 2 Tessalonicenses 2. Então vamos lá. Os Tessalonicenses conheciam. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda convosco? Os irmãos de Tessalônica conheciam e faziam parte dela. Segundo, deve ter poder acima das forças do mal. E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, conforme a promessa de Jesus em Mateus 16:18 e Lucas 10:19. Terceiro, tem que estar atuando há mais de 2000 anos. 2 Tessalonicenses foi escrita no ano 51 depois de Cristo. A igreja de Cristo nasceu em Atos 2, no ano 33, nosso tempo. Ainda está aqui na terra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, também preenche essa exigência. A quarta exigência, ela não estará aqui quando Cristo vier destruir a besta. 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está o ensino de Paulo aos mesmos irmãos de Tessalônica, um ano antes, no ano 50 do nosso tempo, depois de Cristo, quando ele escreveu o 1 Tessalonicenses 4:17. Ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quinto, é chamado ele, tirado no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio ele, sujeito oculto, né, seja tirado. Até que do meio seja tirado. Esse ele aí é um sujeito oculto. Mas pastor, como usar o pronome masculino ele se igreja é um substantivo feminino, mesmo no grego? A resposta: a igreja é chamada de um novo homem lá em Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo paz. Então, a igreja é chamada de um novo homem. A igreja é chamada de homem perfeito em Efésios 4:13. Tudo feito pelo próprio apóstolo Paulo, né? Escrito por ele. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o corpo todo perfeito. Terceiro, a igreja é chamada corpo de Cristo, Efésios 1:22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, da plenitude daquele que cumpre tudo em todos, Efésios 1:22, 23. Pelo fato de Cristo ser um homem, não é apropriado comparar o seu corpo ao corpo de uma mulher. Por isso a igreja pode ser mencionada por meio do artigo indefinido não é correto, como corpo de Cristo, Cristo homem. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado, segundo Tessalonicenses 2:7, na corrigida fiel. O que agora impede o anticristo de ser apresentado ao mundo é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. O verbo cateco, traduzido por detém, no passivo pode ser usado para ficar preso por um poder sobrenatural, num estado de inspiração ou êxtase religioso. E pode ser usado para o constrangimento físico também, como aparece lá em Lucas 4:42, Filemão 1:13. Em Lucas 4:42 nós lemos: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. E Filemão 1:13 Paulo usa: eu bem o quisera conservar comigo,
seria o deter, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. A Bíblia do expositor comenta, refere-se à igreja e refere-se ao anticristo que será revelado e feito conhecido depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja, o sal da terra, ainda estiver aqui na terra, o mundo não poderia passar para o último estágio do apodrecimento total. Mas, com o arrebatamento da igreja, portanto, a pista ficaria livre para o anticristo entrar em ação. A igreja nasceu em 33 d.C., em Atos 2. 37 anos depois, Israel foi destruída no ano 70. Foi a era só da igreja sem Israel. Israel renasce em 1948, são 76 anos, considerando agora 2024, a data que estou gravando esse vídeo. A grande tribulação é parte das 70 semanas de Daniel sobre Israel, que se converterá no final do tempo da plenitude dos gentios, Romanos 11, 26 e 27, quando Israel será salvo. Como é e quando a igreja será removida da terra? Quando se cumprir a profecia do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, é a carta que ele escreveu um ano antes, né? Capítulo 4, versículos do 15 ao 18. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando se cumprirá essa profecia? Jesus disse assim em Marcos 13, capítulo 3, versículos 35 e 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Enquanto a igreja, o sal da terra, ainda estiver aqui na terra, o mundo não poderá, como eu disse, passar para o último estágio do apodrecimento moral total. A igreja detém o anticristo e terá que ser removida. Esta interpretação também não tem aceitação de todos os grupos evangélicos, obviamente. Embora seja a única apresentada até o momento que preenche as 5 exigências de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E a apostasia não poderia ser o empecilho? 2 Tessalonicenses 2,13. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como eu disse, a palavra apostasia traduzida na nossa língua mais no sentido de rebelião, na verdade não foi traduzida, ela foi transliterada, né? Os dicionários James Strong e Lydell Scott, que são os mais renomados, entre tantos, né, a gente consultando outros também, dizem isso, o sentido de rebelião, deserção militar, né, apostatar da fé, partida, distinção e distância. Como vocábulo, ele não era traduzido assim. Então existe uma história em cima disso daí, que seria um obstáculo hoje, talvez nem tanto, né? Mas enfim, como que os primeiros tradutores traduziam isso? A tradução da Bíblia de 2 Tessalonicenses 2,13, ela é feita como retirada ou partida. Ela destaca-se que a versão King James se desviou dessa tradução e a palavra apostasia foi traduzida por abundando afastamento espiritual. Conforme House, dentre as primeiras versões inglesas que traduziram apostasia como partida, estão a Vulgata Latina, no século IV, bem lá no começo, a Bíblia Wycliffe, ou Wycliffe, né, de 1384, a Bíblia de Tyndale, de 1526, a Bíblia de Coverdale, de 1935, Cranmer Bible, de 1539, a British Bible, a Bíblia British, de 1576, e a Bíblia de Beza, 1583, e também a Bíblia de Genebra, de 1608. Entre mentes, a partir da versão do Rei Tiago, a famosa King James Version, de 1611, e as versões após elas começaram a seguir, mudar a tradução da palavra apostasia para partida, apostasia, rebelião, abandono, afastamento espiritual. Em 1611, quando a versão original da Bíblia King James foi divulgada, os tradutores mudaram a tradução inglesa de partida, como era até então vinha sendo traduzida, para afastamento, abandono da fé, rebelião ou queda, que implicaria em apostasia. Tal mudança foi uma resposta teológica para a noção católica de que a reforma era uma rebelião contra a verdade inglesa, a verdadeira
igreja. Em vez disso, os protestantes viam as crenças católicas como uma queda, como uma grande apostasia. Isso significa que a mudança na tradução ela não foi baseada em pesquisa sobre o significado da língua original, mas numa polêmica teológica e ideológica, podemos assim dizer, contra os falsos ensinamentos do romanismo, correto? É amplamente estabelecido que Schuyler English é tido como o primeiro pré-tribulacionista a propor que a partida em 2 Tessalonicenses 2,3 é uma partida física e assim uma referência ao arrebatamento da igreja pré-tribulacional. Todavia, a história registra que alguns homens já pensaram sobre isso antes da série de artigos de English em 1950. Disse que em 1859, J.S. Massey apresentou a visão de que a partida se refere ao arrebatamento. Isso aconteceu durante uma conferência sobre profecias realizada em Los Angeles. Mais tarde, ele escreveu sua proposição num artigo publicado em novembro de 1895, em um periódico denominado Morning Star, Estrela da Manhã. Outro proponente anterior a English sobre a partida ser o arrebatamento foi John Rice, em um livro em 1945. Os críticos do pré-tribulacionismo, daqueles que acreditam que a igreja, como eu, que a igreja será arrebatada antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, contendem que se o arrebatamento antes da tribulação é ensinado no Novo Testamento, ele é claramente citado. Onde? Creio que em outras passagens ensinam também isso, né? E eu tenho vídeos falando disso, inclusive uma série de 5 vídeos onde a gente dá bastante textos explicados pelo original, que não é a questão aqui. O propósito do escrito de Paulo aos crentes em Tessalonicenses, na sua segunda carta, foi de confortá-los e admoestá-los contra o falso ensinamento de que eles estavam vivendo os dias da tribulação. Se a apostasia se referisse ao abandono da fé antes da tribulação, isso poderia ser confortador? No entanto, se a partida for o arrebatamento, então é um conforto, já que eles serão resgatados e levados aos céus para estarem com o Senhor antes da vinda da ira, que é a grande tribulação. Da mesma forma, se nessa passagem a apostasia não se refere, na partida, não se refere ao arrebatamento, a iminência se perde porque eles estariam buscando uma grande apostasia ao invés de estarem buscando a Cristo, Maranata, diz Thomas Ice. Anote-se que nunca nenhuma simples razão foi dada para os tradutores modificarem as suas versões de partida, desaparecimento, para rebelião, afastamento espiritual. Tratarei desse tema em um vídeo específico. Dessa forma, fica nítido que para o termo apostasia existem 2 significados diferentes, que podem ser entendidos como abandono da fé ou de Deus, ou ainda como partida. Os significados devem ser interpretados à luz do texto, do sentido do texto, dentro do seu contexto, com o objetivo de passar-se a analisar a apostasia nas 2 cartas aos irmãos tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, a partida, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Correto? Aqui então está apresentado 9 possibilidades, novas interpretações. Se você gostou aí, deixa aí o seu gostei, o seu comentário para edificar os irmãos, compartilhe. A minha posição, como eu disse, é de que realmente será a partida da igreja do Senhor Jesus Cristo que detém agora o anticristo. Eu farei um vídeo específico sobre essa questão da apostasia. Até lá, fique com a graça do Senhor Jesus Cristo. Se você não fez ainda, nos ajude, se inscreva no meu canal, compartilhe com o máximo de pessoas que gostam de conhecer a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.